Eu amo a tecnologia, irmãos. Não deu certo, né? Tá reiniciando. Então a gente começa. Sem problema. Retrataríamos a cena mais importante do filme. Deu certo de manhã. A cena que nos apresenta Edmundo como traidor e Aslan como seu salvador. E o que eu gostaria de destacar da cena é a nossa semelhança com ele. Na verdade, todos somos Edmundo. De acordo com C.S. Lewis, também podemos nos enxergar nas demais crianças da história. Às vezes, somos sim parecidos com Pedro. Em outros momentos, somos mais parecidos com Lúcia ou com Susana. No entanto, não podemos nos esquecer jamais. Somos também, e neste trecho do filme, principalmente parecidos com Edmundo. Todos, como Edmundo, também comemos algum manjar turco. Todos, como ele, também acreditamos na versão falsa da história da feiticeira branca. Nós todos, pelo desejo de ser reis e rainhas de nosso próprio mundo, também traímos alguém. Traímos os nossos semelhantes, mas principalmente traímos a Deus, que nos amou e nos criou para começo de história. Como Edmundo, por causa de nossas próprias escolhas, estamos todos presos sob certa tirania do pecado. Nos achamos todos sob a maldição da lei de Deus. E agora, o que fazer? Ou quem nos libertará das cadeias do pecado, da maldição da lei de Deus? Não será Papai Noel, irmãos. Não sei se você já percebeu, mas o bom velhinho amigo é meio legalista. Ele presenteia as crianças que se comportam. Ele distribui presentes àquelas que obedecem. Ele gosta das que tiram as melhores notas na escola. Não me parece uma boa notícia. Por experiência própria, eu e você sabemos que não somos assim o tempo inteiro. Desobedecemos. Não nos comportamos como deveríamos. Quase nunca tiramos nota máxima em nada do que fazemos. Papai Noel jamais poderia ser considerado a boa notícia do Natal. Cristo é, irmãos. Pois foi Ele mesmo quem disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim salvar os pecadores. Esta é a boa notícia do Natal. A boa notícia do Natal não é consertem-se, senão ficarão sem presentes. Não. A maravilhosa notícia do Natal é: vejam, Cristo nasceu para ser o maior e o melhor presente de Deus para vocês. Pela graça, há salvação para os que estão presos sob a tirania do pecado. Há salvação para os que se encontram sob a condenação da lei de Deus. É o que encontramos na última parte do nosso texto, Romanos capítulo de número 3. Se você ainda não abriu sua Bíblia, por favor, vá à carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler e estudar o capítulo de número 3.
do verso 21 ao verso 31. Espero que mesmo sem o vídeo, a introdução tenha feito algum sentido para você. Agora não dá mais. Eles querem passar o vídeo agora, né, gente? Não. Infelizmente. Romanos 3, verso 21, você encontrou? Eu vou ler o texto. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei de Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te damos graças por esta tarde, e porque em comunidade cumprimos o mandamento do Senhor de separar um dia para a adoração coletiva. Muito obrigado a Deus pelos cânticos que deixamos diante de Ti, pelas ofertas que colocamos perante o Teu altar. Recebe a nossa parte deste culto. É o que temos, é o que queremos Te dar nesta tarde. Mas Te pedimos agora, Senhor, quando chegamos ao ponto mais alto desta reunião, que o Senhor nos dê, por graça e misericórdia, a Tua porção outra vez. Que este culto seja especial por Tua palavra, por Tua presença, e que seja ainda mais especial pela temática natalina sobre a qual estamos tratando. Dá que a entendamos, e que diante do que vamos ouvir, Senhor, que respondamos com fé e com ousadia na pregação da Tua palavra aos nossos familiares logo mais. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Em nome e por amor de Cristo, é o que nós oramos. Amém. Se estava aqui no primeiro domingo de dezembro, você deve se lembrar que nós estudamos o trecho que antecede o que acabamos de ler. Na ocasião, nós ouvimos do apóstolo Paulo coisas terríveis. De acordo com ele, todos estamos debaixo do pecado. Consequentemente, todos também estamos debaixo da condenação da lei de Deus. Nas palavras do Dr. John Stott, comentando o capítulo 3 de Romanos, todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todos os credos e culturas,
tanto judeus como gentios, imorais e moralistas, religiosos e ateus, todos, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e, portanto, estão sem defesa diante de Deus. O mesmo Stott continua: eis o quadro terrível e desolador com que Paulo descreve a situação da raça humana nos 3 primeiros capítulos de Romanos. Sem um raiozinho de luz, nenhuma fagulha de esperança, sem a mínima perspectiva de socorro. Mas agora, irmãos, interrompe de súbito o apóstolo. Deus interveio na história para salvar os pecadores. Este parágrafo que acabamos de ler, para um comentarista que consultei, é o parágrafo mais importante da história da humanidade. Para Martinho Lutero, o parágrafo traz o ponto central da carta de Paulo, na verdade, o ponto central de toda a Bíblia. Martin Lloyd Jones, o maior pregador do século passado, dizia que "mais agora" é a expressão mais maravilhosa de toda a Escritura. Por quê? Porque a expressão adversativa muda tudo, irmãos. Estávamos todos presos sob a tirania do pecado. Estávamos todos debaixo da condenação da lei do próprio Deus. Mas agora, Deus mesmo fez algo para nos libertar. Mas agora, Cristo nasceu para ser a nossa salvação diante de Deus. Esta é a boa notícia do Natal cristão. Por causa dele, há salvação para os cativos, há salvação para os que estavam sob a condenação da lei de Deus. Como explicar esta boa notícia do Natal? Como desfrutar a salvação de Deus nos nossos corações? Ao longo deste curto e dourado parágrafo das Escrituras, o apóstolo nos coloca diante de 3 maravilhosas verdades acerca da salvação do Natal cristão. Eu as listei no seu boletim informativo. Se você quiser me acompanhar, elas seguem ou estão impressas na 2ª página. Entre os versos 21 e 24, o apóstolo Paulo nos diz que a salvação vem de Deus. A boa notícia do Natal vem do próprio Deus. A expressão-chave deste parágrafo é a justiça de Deus. E ela indica a maneira de Deus salvar os pecadores. De acordo com o texto, verso de número 21, esta justiça provém de Deus. Trata-se da iniciativa salvadora dele. Ele toma a dianteira para declarar justos os pecadores. Tal justiça, diz Paulo ainda no verso 21, é independente da lei. Ainda assim, lei e profetas testemunharam acerca dela. Isto é, embora os judeus pensassem o Evangelho é a maior novidade do mundo, Paulo está dizendo não. Profetas falaram dele, a lei de Moisés falava dele. Na verdade, todo o Antigo Testamento foi escrito para revelar e apontar para o Evangelho. Sobre o Evangelho, Paulo chama no verso 22 de justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
ele vem de Deus, mas ele chega aos corações pela fé. E não é fé um salto no escuro. Não é fé popular do tipo, eu acredito que vai dar certo. Trata-se de fé objetiva. A fé cristã tem por objeto definido Cristo e sua obra na cruz do Calvário. Tal fé, diz Paulo, é para todos os que creem. Verso 22, final dele. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Judeus e gentios, religiosos e não religiosos. Pessoas que confiam na justiça própria e pessoas que vivem como se Deus não existisse. Todos, sem exceção, pecaram contra o Criador, foram apartados da glória para a qual foram criados. E agora, Renan, como Deus resolve este problema? Paulo chama a solução de Deus de justificação. Os mesmos que no verso 23 são encontrados como destituídos da glória de Deus, os mesmos são declarados no verso 24 como justificados. Justificação é um termo jurídico. É o contrário de condenar. Justificar é declarar alguém inocente. Justo. No caso da salvação, irmãos, trata-se somente do pronunciamento de Deus acerca de você. Como juiz de toda a terra, Deus poderia ter nos declarado todos aqui culpados. Mas Ele resolveu nos declarar justos. E a pergunta é, por quê, irmãos? O que o moveu a tanto? O que o levou a declarar pecadores inocentes, culpados justos? As palavras de Paulo, verso de número 24. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Deus não precisava, irmãos. Não era obrigado. Não seria injusto se nos condenasse. Somos pecadores. Ele não o fez. Por que não o fez? Por graça, livre e soberana graça. O juiz que tinha direito de nos condenar, resolveu nos inocentar para a glória de seu nome e para a alegria eterna dos nossos corações. Você crê nesta verdade natalina? Você crê que a salvação veio única e exclusivamente de Deus? Você crê que ela é fruto da graça de Deus? Então me diga, por que você se preocupa tanto com o que faz com sua religião? Ou com o que sente em relação à sua fé? Em outras palavras, se a salvação nos alcançou pela graça, por que tentamos mantê-la pelo que fazemos? Ou suportá-la pelo que sentimos? Por que vivemos, cristãos, como se ainda precisássemos ser aceitos? Por que andamos como se ainda dependêssemos de nossas obras? Cristãos,
Nós não precisamos de currículo diante de Deus. O que é um currículo? Currículo é o que eu monto acerca de mim mesmo, na esperança de ser aceito por outros. Eu falo da minha experiência, da educação que recebi. Eu coloco os melhores e mais altos pontos acerca de quem eu sou. Envio e depois fico torcendo, espero que me escolham. Não é assim que funciona? Cuidado com o Facebook, ele fala muito. Graças a Cristo, não é assim que as coisas funcionam com Deus. Diante dele não precisamos de currículo. Diante dele não precisamos nos apresentar, não precisamos encenar. Diante dele não precisamos confiar no que sentimos, depender do que fazemos. Diante dele não dependemos sequer da fé, irmãos. Diante de Deus, nós dependemos apenas de Cristo, do que Ele fez por nós e ponto. Se você tirar os olhos de Cristo e os fitá-los na sua fé, você vai sofrer. Como pecador que é, em algum momento sua fé vai enganá-lo. Você vai duvidar dela. E seu coração vai se encolher de medo, como se a sua salvação dependesse da fé. Em outros momentos, inevitavelmente, você vai esfriar na fé. Vai oscilar. Nem sempre vai conseguir ser o cristão vibrante, robusto, forte, fervoroso. E se depende da fé, você vai ficar perturbado. E agora, o que me aconteceu? A fé sumiu. Não sou mais cristão? Será que um dia fui? Será que voltarei a ser? Por que não consigo ser o cristão fervoroso de sempre? Não dependa da fé. Não faça da fé uma justiça própria, uma boa obra. Não confie em si. Confie em Cristo. Dependa da obra de Deus revelada nele e ponto. Celebre a Deus pela iniciativa graciosa da salvação. Louve-o nesta tarde, porque quem tomou a iniciativa de salvá-lo foi Ele. Você consegue fazer isso? Ou será que você, quando olha para trás, só se lamenta acerca do seu passado? Conhece alguém assim? É assim às vezes? Vez por outra encontro alguém me dizendo: Renan, eu não consigo olhar para o passado, eu não suporto o passado, eu perdi muito tempo no passado, eu sou muito sujo por causa do meu passado. Sério, irmão? Quem aqui não se sujou no passado? Quem aqui não pecou no passado? Quem aqui pode levantar as mãos e dizer: eu sou puro, perfeito, santo? O mais importante acerca do seu passado não é o que você fez, não é o que pessoas fizeram contra você, é o que Deus fez para mudar a sua história. Todos nós aqui temos um mais agora. Quer você tenha vindo da direita, da esquerda, quer você tenha chegado aqui caindo ou subindo, não me importa. Vocês eram iguais a mim. Todos éramos pecadores e estávamos mergulhados em fraquezas e pecados, irmãos.
Mas agora, Deus interveio. Mas agora, Cristo nasceu. Mas agora, Ele mergulhou na sua história para mudá-lo para sempre. Não apague o passado. Você não tem como fazê-lo. Mas não se permita ser determinado por Ele. Não somos deterministas. O que fizemos não determina quem somos. O que fizeram contra nós também não determina quem somos. Cristo o faz. Na cruz do Calvário, Ele inocentou culpados. E Ele nos declarou justos aos olhos de Deus. Celebre a salvação que veio dele. Segunda verdade maravilhosa acerca da boa notícia do Natal, entre os versos 24 e 26. O apóstolo nos diz que a salvação é uma obra de Cristo. A solução de Deus para a condição dos pecadores é a justificação. Mas, como é que um Deus santo pode justificar alguém pecador? Como é que um Deus puro pode inocentar o culpado? Como é que Deus vai fazer aos homens o que proibiu aos homens? Parece absurdo. E para alguns inacreditável seria, irmãos, não fosse a cruz de Cristo. Sem a cruz, a justificação dos injustos seria injusta, imoral até, totalmente impossível. A única razão pela qual Deus pode justificar o injusto é a morte substitutiva de seu filho. Paulo a explica neste parágrafo através de 3 substantivos femininos: redenção, propiciação e demonstração. No verso de número 24, o apóstolo nos diz que Cristo nos redimiu. Se justificação vem do tribunal, redenção vem do mercado de escravos. Dizia-se dos escravos comprados, eles foram remidos por um senhor. Quando toma o substantivo emprestado do mercado de escravos, e em cumprimento à adoração do Antigo Testamento, Paulo está nos dizendo que Cristo, ao derramar seu sangue, nos comprou para si. Ele nos arrebatou da escravidão e nos fez propriedade exclusiva dele. O que mais Cristo fez por nós na cruz? O apóstolo nos diz no verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Já ouviu esse termo antes? Não é o mesmo que expiação. O segundo tem a ver com limpar, expiar os pecadores. O primeiro significa aplacar a justiça santa e poderosa de Deus. E este é o nosso problema, irmãos. Não apenas
os pecados que cometemos uns contra os outros. O nosso real problema é que todos eles são cometidos contra Deus, santo, perfeito e justo. Como resolver este problema? A solução, diz a Bíblia, é a morte substitutiva de Cristo. Ele não fez desaparecer o pecado da humanidade, irmãos. Na cruz ele o assumiu. Ele não colocou a justiça de Deus de lado. Como alguns gostam de dizer, no Antigo Testamento Deus é irado, no Novo Ele é bonzinho. Não! Na cruz, Cristo não colocou a justiça de lado, Ele a colocou sobre os próprios ombros. Por causa dele, e só por causa dele, a ira de Deus foi aplacada, a justiça de Deus foi satisfeita, e Deus, por sua vez, pôde se tornar propício aos pecadores. O que mais Cristo fez ao subir a cruz, irmãos? De acordo com o texto, ele demonstrou a justiça de Deus. Paulo apresenta a questão em um contraste. No verso 24, ou melhor, 25, ele nos diz na parte B: em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, Deus não fez de conta que não viu os pecados de Abraão, Moisés, Davi e todos os demais. Ele não varreu os pecados dos nossos irmãos do Antigo Testamento para debaixo do tapete, e nem os salvou por outro caminho. O que Paulo está dizendo é que, pela misericórdia, Deus guardou os pecados, segurou-os em sua mão, para derrotá-los todos, os pecados do Antigo, do Novo e depois do Novo, todos de uma só vez, mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Tal obra é tão poderosa, veja isso, que ela salva para trás e salva para frente. Pela fé, os nossos irmãos foram salvos quando viram o Evangelho através dos sacrifícios, quando ouviram o Evangelho através das profecias, quando receberam o Evangelho mediante as promessas do próprio Deus. Pela fé, nós também somos salvos quando ouvimos e acolhemos o Evangelho nos nossos corações. Você já o recebeu em seu coração? Você já recebeu a salvação que Cristo realizou por você na cruz com fé no coração? Então, por que a culpa ainda é tão pesada sobre os seus ombros? Por que você ainda anda com uma tonelada sobre as costas? A propósito, como é que lidamos com a culpa de maneira geral? Há várias formas. Os mais intelectuais dos nossos dias nos dizem que o segredo é abandonar a mentalidade medieval acerca do pecado. Tal coisa não é permitida aos que vivem no pós-iluminismo. Você precisa romper com a mentalidade tradicional. Você precisa aceitar-se como é, pois não há moralidade absoluta em lugar nenhum. Outros, embora não consigam abandonar a culpa por inteiro, vivem tentando fazê-lo, irmãos, através de fugas da realidade.
bebida, droga, dinheiro, esporte, hobby, lazer, música, televisão. Eles fazem de tudo para abafar a voz do interior, para não ouvi-la gritando em suas consciências. Deixam a televisão ligada 24 horas. Mas o silêncio sempre chega, irmãos. E a voz nunca vai. Milhares de outros correm para a religião. Querem aliviar a consciência. Um dia como este é bem propício. Querem fazer boas obras. Querem ir a templos religiosos. Querem ouvir mensagens, deixar ofertas na esperança de agradar as divindades, de aplacar o furor e a ira delas. Mas sejamos sinceros, nada no final do dia resolve o problema da culpa. Abafamos, mas não conseguimos calar a voz da consciência. Você sabe por quê? Porque não há oferta sua ou minha que seja capaz de aplacar a justa indignação de Deus contra os nossos pecados. Nenhum presente seu seria puro o bastante. Nenhuma oferta minha seria plenamente santa e capaz de satisfazê-lo. E agora, Renan? Maus lençóis. O que vamos fazer? Não vamos fazer, irmãos. Nós vamos receber o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele não veio presentear os melhores da turma. Não há nenhum aqui que foi nota 10 esse ano. E se você foi, nem se engane. Cristo nasceu para ser a oferta no lugar dos pecadores. Pare de olhar para si. Pare de tentar resolver seu problema. Você não pode. Olhe para Ele. Na perspectiva pagã de religião, os homens estão a todo custo tentando aplacar as divindades. No Evangelho, é o próprio Deus que, por amor, aplaca a própria ira, ao nos dar o próprio Filho. Como disse Antônio Carlos Costa, neste púlpito, na cruz, justiça e amor de Deus se beijam. E de maneira graciosa, Deus pode se tornar propício aos seus inimigos. Olhemos para Cristo, irmãos, e sejamos aliviados diante dele e por causa dele. Você já recebeu a salvação de Deus, a obra de Cristo no seu coração? E por que você ainda não se sente em casa? Por que você ainda vive diante de Deus como se estivesse na casa de um senhor de escravos? Estamos chegando ao final do ano e talvez, pela religião que você praticou, pela falsa ideia do que é o Evangelho, você está com medo de não receber o presente. Ou está o tempo inteiro encenando ou preocupado para ver se fulano vai ver, ou se Deus não vai pegá-lo na esquina. Cristo comprou você no mercado de escravos. Isto é o que significa redenção. Mas Ele também fez propiciação, o que significa
que você não ficou na rua. Você foi aceito pelo Pai como filho adotivo por causa de Cristo. Por causa dele, você pode voltar para casa, sem medo. Você não vai dar de cara com um senhor de escravos irado. A ira dele caiu sobre Cristo. Ele estará de pé e será gracioso. Ele o receberá de novo por causa de Cristo Jesus. Amém. Aproveite este Natal para voltar para casa, para desfrutar outra vez da casa do Pai conquistada pelo Filho. Por fim, irmãos, como explicamos a boa notícia do Natal, entre os versos 27 e 31, o apóstolo Paulo nos diz que a salvação, a boa notícia do Natal, tem poder. Ela tem poder para nos salvar diante de Deus, mas ela tem poder para nos transformar diante dos homens. A salvação não apenas muda a nossa condição diante dele, ela muda a nossa vida diante deles. O Evangelho que nos salva tem poder para nos transformar. Paulo nos apresenta o poder do Evangelho ao antecipar perguntas dos religiosos judeus. A esta altura estavam loucos com o que Paulo estava pregando. É possível que alguns estivessem. A primeira pergunta que ele lhes faz está no verso 27. Onde está então o motivo de vanglória? Os judeus eram orgulhosos, irmãos. Se orgulhavam, por exemplo, de sua religião. Se gabavam por ser o povo escolhido de Deus. Os judeus se sentiam superiores aos demais. Diante do Evangelho, Paulo lhes pergunta: onde está o motivo de vanglória? É excluído, diz o apóstolo. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Em outras palavras, Paulo está dizendo: por que nos gabamos, se somos salvos pela obra dele? Se nada fizemos para conquistar Deus. Diante de Cristo não há motivo para vanglória. Vocês deveriam ser humildes. A outra pergunta de Paulo, verso 29, Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Os judeus foram escolhidos por Deus, irmãos? Sim, claro que foram. Não porque eram melhores. Foram escolhidos como instrumentos da inclusão, não da exclusão dos povos estrangeiros. Nas palavras de Paulo, verso 30, Deus justificará circuncisos e incircuncisos, religiosos e não religiosos, judeus e estrangeiros, de modo que qualquer tipo de elitismo, racismo, preconceito não pode habitar a igreja de Deus. Por fim, ele levanta
Outra pergunta no verso de número 31. Anulamos então a lei pela fé? Ele vai trabalhar a questão detalhadamente nos próximos capítulos. Por agora, ele apenas a levanta. Ele antecipa a objeção de muitos judeus moralistas. Paulo, se é pela fé, por que obedecer? Se é pela graça, vivemos então como queremos, Paulo? Resposta dele, irmãos, um enfático: de maneira nenhuma. Embora os cristãos não estejam mais sob a maldição da lei, eles não são pessoas sem lei. Foram transformados de pessoas que não suportavam a lei em pessoas que agora olham para a mesma lei como a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho não apenas nos salva diante de Deus, ele nos transforma, inclusive diante dos homens. Eis uma boa autoanálise para a noite de Natal. Fomos transformados pelo Evangelho? Você enxerga a constante ação do Espírito, transformando-o através do que chamamos de santificação? Tratemos, por exemplo, da questão da vanglória. Há alguma no seu coração? Ao sair de casa para trabalhar, do que é que você se gaba? Em que você confia? O que o faz sair corajoso para enfrentar a vida? Você se orgulha de algo? Você se gaba de alguma coisa? O verbo vem do campo de batalha, eu não sei se você sabe. Quando os soldados vão à guerra, eles se gabam, uns para os outros, dentro de seus corações, e gritando, se gabam diante dos inimigos: nós somos maiores, nós somos melhores, nós vamos acabar com vocês. Foi o que Davi fez, ou melhor, Golias fez, quando desceu o vale para enfrentar Davi. Vocês se lembram da ocasião? O gigante foi ao rei de Israel e disse: mande-me qualquer um, escolha o seu melhor guerreiro, eu vou acabar com ele num minuto. Diante de Davi, o mesmo gigante disse: você acha que eu sou algum cachorro que pode ser espantado com pedaços de madeira? Venha aqui, menino, e eu vou parti-lo ao meio. Vocês se lembram do que Davi disse, irmãos? Ele não desceu à batalha batendo sobre o peito como Golias. Ele não foi ao encontro do gigante cheio de si. Ele disse: Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, e eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Paulo, muitos séculos depois, fez o mesmo. Em Filipenses 3, ele nos dá uma lista de suas práticas religiosas. Ele se gabava da lista. Eu sou hebreu de hebreus, eu estudei com fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei, até que eu fui encontrado por Cristo. Eu tive a minha lista de religião por esterco. Cristo me foi e sempre será infinitamente melhor e mais confiável. Paulo deixou de se vangloriar do que fazia,
E como disse aos Gálatas no capítulo 6, passou a gloriar-se somente na cruz de Cristo e para a glória de Deus. É o que o Evangelho faz, irmãos. Ele expulsa, pouco a pouco, a vanglória do nosso coração. E se formos alcançados por Ele, Ele promove amor à glória de Cristo. Aos pés da cruz, somos todos iguais. Não nos gabamos de coisa alguma. Nós olhamos todos para o Rei que se fez servo para morrer no nosso lugar, a fim de nos dar salvação. E como lidamos com os irmãos? Paulo nos diz aqui que o Evangelho nos faz ou nos transforma em uma família. Não em uma família idêntica, de iguais. Ainda somos diferentes. Reconhecemos as diferenças. Somos homens e mulheres. Não deixaremos de ser. Somos brasileiros, outros são africanos. Podemos assumir outra nacionalidade, mas não deixaremos a outra. Somos brancos. Eu não, mas alguns são. E você pode ter outra cor de pele. As diferenças ainda são reais. Nós não as anulamos totalmente. Só que por causa do Evangelho, elas perdem a importância, irmãos. As nossas diferenças não nos separam mais. Aos pés da cruz, outra vez, ninguém olha de cima para baixo. E ninguém deveria ser obrigado a olhar de baixo para cima. Todos nos olhamos nos olhos, pois éramos todos pecadores condenados, e só fomos salvos pela graça de Deus e obra de Cristo. E a questão da lei, Renan? Alguns cristãos, de maneira equivocada, vivem como se a salvação deles dependesse da obediência à lei. Quando acertam, se orgulham. Quando erram, são destruídos. Outros, igualmente equivocados, vivem como se a lei não importasse mais. Você conhece pessoas nos dois extremos. E você é uma pessoa que vai aos dois extremos. Não precisamos, irmãos. Não somos salvos pela obediência à lei. Somos salvos pela obediência de Cristo na cruz do Calvário no nosso lugar. Mas se somos salvos pela graça de Deus, por amor a Cristo, vamos escolher obedecê-lo. Ora mais, ora menos. Ora com mais fervor, ora com muita dificuldade. Ainda assim, irmãos, se somos salvos, evidenciaremos a salvação através da obediência ao Salvador. O ponto é, o Evangelho nos transforma, irmãos. Não precisamos ser pessoas melhores para herdar o reino de Deus ou conquistar a salvação. Não somos assim. Mas é inegável que o Evangelho tem poder para nos transformar em pessoas melhores. Seja assim nesta noite para a glória de Deus com os seus familiares. Ao início do filme, e eu estou concluindo com isso, Edmundo nos é apresentado como um traidor, irmãos. Porém, ao final do mesmo filme, o mesmo menino é coroado rei de Nárnia. E na ocasião recebe o título honroso de Edmundo o Justo. O que aconteceu?
Nas palavras do próprio Aslan, a feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo, mas se fosse capaz de ver um pouco mais longe, saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa de pedra estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Foi o que aconteceu em Nárnia, mas também foi o que aconteceu em Jerusalém. Foi o que aconteceu sobre a mesa de pedra, mas foi principalmente o que aconteceu na cruz do Calvário. Uma vítima voluntária, irmãos, inocente de traição, morreu no lugar dos traidores, revertendo a própria sentença de morte eterna. De maneira que hoje, se estamos em Cristo, já não há mais condenação eterna sobre nós. Não sei como você começou 2017. É bem provável que em algum momento você tenha se visto como Edmundo, o traidor, o pecador, o indigno, o miserável. Eu também. Não precisamos terminar este ano como começamos. Nós podemos terminar como Edmundo, justificados, não pelo que fizemos, não pelo que consertamos, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Você não precisa tentar ser melhor, não precisa viver o tempo inteiro tentando ser para ter. Isso é doentio. Você precisa receber o verdadeiro presente do Natal. De novo, irmãos, Cristo não veio presentear os melhores. Fosse assim, estaríamos todos fora do raio dele. Ele veio ser o presente dos pecadores. Se você precisa dele, se coloque de pé comigo. E vamos terminar cantando uma canção ao nosso Deus. Ele, o Criador dos céus, que em tudo põe a mão e chama como seu. Ele, que guarda em seu ser a glória do eterno, perscruto fundo inferno. Ele que chama pelo nome estrelas que se escondem e seres incontáveis. Se foi, deixou seu trono e foi mestre do saber, e agora um simples ser
repousa em sua mão. Chora, precisa e implora, tem fome, sente frio, se humilha no vazio de morrer. A mais terrível dor de Deus se separou, tomou a sua cruz e respirou. Se foi, deixou seu trono. Se foi, se esvaziou e vestiu-se como de nós. Oh, oh, oh. Se foi, deixou seu trono. E se foi, se esvaziou e vestiu-se como de nós. Oh, oh, oh. Exaltou, então Pai o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele, a Ele, somente a Ele, somente a Ele. E se não fosse o teu amor, se não fosse a tua atenção, se não fosse o teu carinho, eu já estaria morto. Como eu posso te deixar? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos exaltar a obra da misericórdia de Cristo Jesus. E se não fosse o teu amor, se não fosse a tua atenção, e se não fosse o teu carinho, Jesus, eu já estaria morto. Como eu posso te deixar? Só tu tens as palavras de vida eterna, e só tu tens as palavras de
Só tu tens, Senhor. Nós não temos. Nós não podemos. Nós não somos a luz do Natal. Tu és. Tu és. Dá que nesta noite tu sejas luz de salvação nos nossos corações, luz de transformação nos nossos corações. Enche-nos de gozo espiritual pela mensagem do Natal, Senhor. Estávamos perdidos, mas agora éramos condenados, mas agora em Cristo somos teus filhos amados. Enche-nos de alegria, ó Deus, pela mensagem do Natal. O Senhor não veio nos presentear ou nos parabenizar porque somos bons. O Senhor veio ser o nosso presente diante do Pai. Promove amor nos nossos corações por esta mensagem. Nos enche agora de ousadia do alto, Senhor. Nos dá coragem santa. Que não percamos a reunião familiar desta noite. Que a usemos como um trampolim para o Teu Evangelho. Concede-nos graça, coragem e autoridade para ministrar aos nossos, para falar do verdadeiro Natal aos que vão nos cercar. Porque se antes estávamos perdidos, tantos ainda estão. Encoraja-nos, fortalece-nos. Em nome e para a glória de Cristo é a nossa oração. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, hoje e sempre. E todos nós dizemos amém. Que Deus nos abençoe nesta noite, que tenhamos todos uma ótima ceia de Natal, na presença de amigos familiares e do próprio Cristo. Que Deus nos abençoe.